8 horas da manhã em ponto, hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023, na abertura já do Jornal da Bandeirantes Gente, estamos recebendo entrevista importante com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes para conversar um pouco sobre esse setor importantíssimo do governo federal. O ministro que ontem esteve reunido com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e vai nos contar aqui o que há de novidade a respeito da privatização do Porto de Santos. É uma ideia que vai para frente mesmo? O que foi decidido, o que foi discutido ontem a respeito desse assunto, o maior porto da América Latina, que fica numa região que o senhor tão bem conhece, né? Um reduto eleitoral ali para o senhor, que é de São Vicente, próximo ali da cidade de Santos. O que a gente pode esperar para o Porto de Santos daqui para frente, ministro? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Felipe Campos, Thaís Freitas, bom dia, Cláudio Humberto, Sônia Bloch, bom dia a vocês todos. Bom dia, ministro. Olha, o governador Tarcísio, muito gentilmente, veio aqui ontem. Você sabe que ele tinha dedicado os últimos anos dele, muito tempo, passou examinando essa questão de portos, porque ele era ministro dessa mesma área, né? Na época chamava infraestrutura. Então ele foi a pessoa que se preparou para esse assunto, enfim. Mas ele reconhece e houve uma eleição no meio dessa história, e a eleição fez uma opção, o Brasil fez uma opção exatamente inversa da versão que ele defendia, né? Qual é a visão que ele defendia? Era vender a autoridade portuária. Mais ou menos como se você pudesse vender o Poder Judiciário, ou vender a Polícia Federal, enfim. Essa é uma opção que, no nosso ponto de vista, está descartada. A gente concorda em poder privatizar os serviços portuários, né? As concessões que são feitas para os terminais portuários, para eventualmente até para a dragagem, para a sinalização, mas a autoridade portuária, quer dizer, o guarda portuário não ser mais um agente público, a gente não concorda, é uma visão de mundo diferente, mas que na nossa visão ficou superada já na eleição passada, né? E o que eu sugeri ao governador é que a gente usasse aqueles pontos que não são divergentes. Por exemplo, nós temos a intenção de iniciar a concorrência do túnel que liga Santos a Guarujá este ano. O projeto básico, executivo, o projeto já o licenciamento ambiental, eles já estão aprovados, estão dentro do processo, foram feitos pelo governador Alckmin lá atrás, pela Dersa, e já um consenso em toda a comunidade portuária que o túnel, quer dizer, a parte submersa, ela é consensuada. Então, vamos iniciar a concorrência, isso é que importa, quer dizer, tentar juntar o Estado, o esforço do Estado, mais o esforço da União, e claro, dos municípios, para a gente poder iniciar essa obra. E eu penso que é mais interessante isso do que nós pensarmos em ficar discutindo ideologicamente se vamos vender uma autoridade. Como é que nós vamos convencer todas as pessoas que votaram no presidente Lula e agora não vai ser mais o Lula o presidente? Não tem, esse convencimento é meio impossível, né? Agora, eu tenho disse ele ontem, mostrei a ele uma outra visão que nós temos em relação a essa extensão portuária no mundo todo. Mostrei para ele o caso de Rotterdam, na Holanda, mostrei o caso de Xangai, na China, os principais portos do mundo, em Singapura. A tendência dos portos no mundo não é você interiorizar o porto, portanto, aprofundar cada vez mais para dentro da cidade os portos. A tendência do mundo, como vão surgindo navios cada vez maiores, se você for aprofundando para dentro da cidade, você tem que ir cavando cada vez mais, vai ficando mais cara a carga e, evidentemente, vai dificultando o trânsito de navios. Os navios começaram lá atrás com 7 metros de profundidade, depois para 9, 12, 15, e nós estamos chegando já com navios de 21, 22 metros, e vamos chegar certamente a 25. Para vocês terem uma ideia, uma carga, um container, que vai embarcado num navio de 11 metros, de 12 metros de profundidade, em relação a um que vai 21 metros, chega a ser 30% do preço do outro. Então, naturalmente, com o tempo, os portos que não se adaptarem a essa nova regra, eles terão dificuldade. O Porto de Santos tem 15 metros de calado, ele é um porto que é principal do Brasil, 30% basicamente de toda a produção nacional é escoada por lá, e ele tem um interesse estratégico para o Brasil. Mas nós entendemos que, ao invés de interiorizar o porto, tem que exteriorizar o porto.
é exatamente o oposto que os outros portos do mundo fizeram, que é, na verdade, você entrar para dentro do mar, mais para dentro do mar, onde você tem que fazer menos dragagem. Existem alternativas que você pode chegar a 20, 25, 30 metros, sem precisar entrar para dentro das áreas. Essa é a nossa visão, e é claro que o governador tem uma visão diferente, e a gente respeita a visão dele. E como ele é governador eleito de São Paulo, tem o nosso respeito. Ministro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Ministro, essa coisa de privatizar a autoridade e tal, isso não é exatamente o que se pretende, né? A gente vê, por exemplo, que inúmeros aeroportos brasileiros foram privatizados, mas não o trabalho que é exercido pelas autoridades, né? Em cada aeroporto privatizado está lá a Receita Federal, está lá a Polícia Federal, estão lá todos os órgãos públicos, servidores públicos exercendo as suas atribuições de autoridade aeroportuária. Quer dizer, essa coisa de privatizar a autoridade portuária não é muito retórica, e é também a preocupação seguinte: não é uma visão arcaica, não constitui um retrocesso no momento em que o mundo tem concepções completamente... Essa é a concepção de décadas atrás, né? De não te privatizar, etc. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso e também sobre a ameaça de suspender ou de impedir novas privatizações de aeroportos e devolver a gestão dos aeroportos ou reafirmar a gestão dos aeroportos, essa estatal Infraero, que tem um histórico tenebroso de serviços pessimamente prestados à população brasileira, que sustentou essa turma aí durante décadas a fio, prestando um péssimo serviço. E olha, se algum usuário de aeroporto privatizado ouvir essa história, vai ficar preocupado ainda mais com o futuro aí dessas atividades. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse conflito entre concepções atrasadas, concepções que já superadas, né, há décadas, com a necessidade que as pessoas têm, que o país tem, né, de modernizar suas estruturas, de buscar investimentos, etc. São visões diferentes, né? Você enxerga uma visão atrasada, eu acho uma visão super moderna. Acho atrasada a visão de quem vê visão atrasada. Vamos pegar um exemplo. Dos 10 maiores portos do mundo, os 10 são públicos, nenhum é privado. Não há um único exemplo no mundo de autoridade portuária privada, a não ser na Austrália, onde temos graves problemas depois de privatizada a autoridade portuária. Os portos respondem por 93% de todo o escoamento da carga brasileira. Não é uma coisa como o aeroporto. O aeroporto tem circulação interna. A grande parte do aeroporto é circulação interna. Agora, a porto, você tem basicamente a circulação externa. Você imagine o que aconteceria, Cláudio Humberto, se um grupo concorrente de, por exemplo, laranja. São Paulo é o primeiro produtor de laranja do mundo, hoje em dia. Nós exportamos praticamente tudo por Santos. E temos muitos anos de experiência nessa exportação por lá. Se um grupo privado compra aquele porto e entende que não pode mais exportar laranja por lá, o que nós vamos fazer? Vamos fechar, vamos encerrar a produção de laranja no estado de São Paulo? As coisas estratégicas, elas não podem ser privadas. Quer dizer, você pode imaginar o exército brasileiro privado. O exército gasta dinheiro. A náutica, a marinha, será que eu posso vender para um outro país, para eles administrarem para a gente? Não dá. Isso é questão de soberania nacional. Não é possível, na nossa visão. Cara, se está certo ou está errado, nós vamos ver daqui a 4 anos. Né? Nós acabamos de vencer as eleições, vamos fazer desta maneira, e daqui a 4 anos seremos julgados por essa maneira. Vamos ver se a gente está certo ou está errado. Mas eu lembro a você que não existe nenhum país no mundo com autoridade portuária, exceto a Austrália, vendida. Só um minutinho, ministro. Deixa eu interromper o senhor. Hoje a gente sabe, e o senhor sabe disso, que o Porto de Santos é um antro de corrupção. Né? Nós temos operações da polícia. O senhor foi governador de São Paulo, acompanhou isso aqui. A ineficiência ali do Porto, ela é escancarada por esse modelo que a gente tem. Qual é o modelo que nós vamos alcançar para mudar esse quadro hoje e tornar o Porto de Santos mais eficiente, ajudando isso que se espera, que é o escoamento, né, da produção, daquilo que o Brasil tem de bom e manda para fora, e aquilo que importamos para as nossas necessidades por aqui?
desculpe, mas mais uma vez vou ter que discordar de você, né? Quando a gente fala que uma coisa é um antro de corrupção, é como falar que o jornalismo tem um antro de covardes, ou que as televisões e as rádios são compradas pela iniciativa privada. Isso não é correto, é uma generalização completamente equivocada. Houve casos de corrupção, tem havido casos de corrupção, como a tem toda semana, ministro. Tem toda semana caso aí. Se o senhor quiser, eu elenco para o senhor aqui as últimas operações lá no Porto. Eu gostaria que você elencasse esses casos. Os casos que eu ouço falar são ao contrário, de apreensão de drogas, que a Polícia Federal tem feito exatamente no Porto de Santos. Então, se tem droga sendo enviada e a polícia pega, é que tem lá droga saindo pelo porto, tem que fazer fiscal para acabar com essa história de usar o porto para exportar droga. A gente quer exportar soja, a gente quer exportar milho, a gente quer importar o que o Brasil precisa. E não que aquilo lá vire um antro de corrupção que a polícia tenha que ficar fazendo operação lá, não é isso? Exatamente ao contrário. Para que existe a polícia? Não é para isso? Se quer a polícia pegar não é isso. Nós temos que fazer a nossa tarefa. Toda vez que você tiver marginais, toda vez que tiver traficantes, eles vão tentar fazer a sua atividade. Nós vamos tentar prendê-los. É isso que é o combinado, vamos dizer assim, é o que está escrito. Nós não temos que fazer as coisas, dá a impressão que porque é público, não presta. Porque é público, não é privado. Eu só pergunto isso. Como é que você acha que os 10 maiores portos do mundo são públicos? Por quê? Por que eles são públicos, ministro, mas a gestão é privada. Essa é a questão. A gestão é privada. O aeroporto de Brasília é público. A gestão é privada. Não é verdade. Os portos são públicos de gestão pública. Eles têm concessão privada dos terminais. Aqui em Santos, 100% dos terminais são privados. 100%. Santos é ultra eficiente. Santos bate recorde atrás de recorde em produção. Nós estamos exportando este ano mais uma vez com recorde. Acontece que todo tem suas limitações. Nós não vamos conseguir colocar em Santos, como não se pode colocar em Congonhas, aviões de grande porte. Então, Santos tem uma limitação. Muito da nossa exportação foi para o Arco Norte, foi para o Maranhão, foi para outros lugares, corretamente, porque não tem sentido. Santos é um porto que está dentro de uma cidade. Agora, não é verdade que Santos é como se fosse uma coisa completamente errada. Nós temos uma baixa em cima muito grande, um aspecto complexo de vira-lata. A gente acha que tudo que tem no Brasil não presta. Ministro, são em outros lugares. Nós temos uma história lamentável de corrupção, de contrabando. Aquilo é um antro de corrupção, como disse o Pedro, né? Grandes portos do mundo inteiro, um dos maiores do mundo, de Baltimore, por exemplo, é público, mas a gestão é privada também. Então, assim, só para citar um exemplo, o senhor fala aí de privatizar, isso é retórica, né? Privatizar a autoridade. Ninguém privatiza a autoridade, nem no Brasil, nem no lugar nenhum do mundo. Agora, eu só queria citar. Eu queria só citar um exemplo. A ex-presidente Dilma. A ex-presidente Dilma privatizou rodovias, não foi? Parece que isso virou um pecado agora para a lógica do atual governo. Mas a ex-presidente Dilma privatizou rodovias aqui no Brasil. E essa privatização não incluiu a Polícia Rodoviária Federal, não incluiu a autoridade enfim, das autoridades às quais cabe, inclusive, fiscalizar, regular o setor, etc. e tal. Agora, ministro, o projeto de privatização do Porto de Santos prevê investimentos enfim, das empresas, ou grupo de empresas que arrematasse esse contrato, investimentos da ordem de 25 bilhões de reais. Então, o senhor quer, ou tenta impedir a privatização, mas garante os 25 bilhões de reais de investimento que o Estado brasileiro não tem para investir lá no Porto de Santos? Sabe qual era o prazo previsto para iniciar o túnel de Santos-Guarujá? Se fosse, nesses termos, privatizada a autoridade, daqui a 7 anos ia começar o túnel. 7 anos. Nós vamos começar a concorrência do túnel este ano. O Porto de Santos tem hoje 2 bilhões de reais em caixa. Anda no Porto de Santos, você vai ver a vergonha que está lá hoje, das ruas todas esburacadas. Isso me explica por que um porto tem que acumular dinheiro para ser vendido, se ele tem o dinheiro que é público, que é arrecadado dos terminais e dos concessionários
Por que ele não faz a tarefa dele de arrumar o porto? Por que a Infraero é superavitária? Ao contrário do que você disse, a Infraero é superavitária e tem a vantagem que eu tenho de pegar a Infraero superavitária e deixar de ter uma alternativa, porque, claro, todo mundo quer privatizar Congonhas, o Santos Dumont. Agora, alguém quer privatizar lá no interior de Roraima? Lá ninguém quer privatizar, claro. Lá nós precisamos do serviço público. Não são serviços executivos, não é aviação executiva. Isso é uma aviação humanitária. Para a gente agora transportar alimentação para os índios, nós vamos levar 16 dias de caminhão. Se tivesse um aeroporto que a gente pudesse funcionar direito lá, levava 4 horas. Então, nós temos que enxergar a aviação e a questão do transporte como integração, igual se tem uma escola. É a mesma coisa, por que não vende todas as escolas? Não vende todos os hospitais? Podemos vender todo o país. Quem sabe entregar esses grupos privados, por exemplo, iguais a esses que estavam gerenciando esses grandes nomes, essas grandes marcas que vocês viram aí, privados. E nós descobrimos agora que tem um rombinho de 40 bilhões de reais nessas empresas, né? As auditorias passaram por lá, todo mundo fiscalizou, e simplesmente ninguém viu. Quem é que vai pagar esse preço? Quem vai tomar conta? Lembrem-se que só 10% da população brasileira anda de avião. Só 10%. 90% não consegue pagar uma passagem. Né? 10% da população é que anda de avião. Então, nós precisamos permitir que mais gente ande de avião, que tenha mais avião. O Brasil tem hoje menos lugares, menos aeroportos regionais com voos regulares do que tinha em 1950. Se deixar só o privado fazer tudo do jeito que ele quer, e não está errado, ele tem a lógica dele, quer lucrar mais. Nós somos a favor da ampla concorrência. E nós podemos ter tudo, basicamente, quase todos os serviços podem ser privados. Ninguém, desde São Paulo, desde o tempo do Fernando Henrique, a única privatização feita em São Paulo, de uma grande empresa, fui eu que fiz. Quando eu vendi a CEP em 8 meses que eu fiquei no governo. Não tenho nenhum problema em privatizar. Fala abaixo, ministro, não mais Lula briga. estradas privatizadas em São Paulo do que tem 10 vezes do que tem nos Estados Unidos. Não há problema privatizar, mas tem que ter o controle público estatal. Ministro Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também na tela do Band News TV. Ministro, já que a gente agora foi também para o setor de aeroportos, eu queria perguntar para o senhor qual é o seu plano em relação às felicitações de 2 aeroportos muito importantes do país que foram concedidos e depois devolvidos pelas empresas que venceram as concessões. Eu me refiro aos aeroportos de Viracopos e ao aeroporto do Galeão. O que vai acontecer com esses 2 aeroportos? A esse aeroporto, o aeroporto de Amarante, lá no Rio Grande do Norte. Então, reparem, está aí um bom exemplo, Cláudio e Pedro. O governo privatizou 2 aeroportos. Passado um certo tempo, a empresa disse que não tem mais interesse. O que vai fazer o governo? Ele tem que recuperar o aeroporto para revender o aeroporto. Não tem outra solução. E se a pessoa fechar o aeroporto, dá para fechar um aeroporto e ir embora para casa? Não dá. No tempo da pandemia, quando teve a pandemia, quem é que vocês viram que foi? Onde cada um de vocês foi se vacinar? Né? Como eu também. No serviço público. Tem serviços que têm que ter a garantia pública. Esses aeroportos serão relicitados, evidentemente. Claro, eles serão relicitados. Mas é impossível não ter uma agência do governo que possa atuar na emergência. Nesse instante, os 3 aeroportos, o aeroporto de Amarante, que é o primeiro deles, foi modulado há uma semana e agora esta semana, na terça-feira, foi aberto o edital de venda, mais uma segunda venda, a relicitação do aeroporto de Amarante. E assim será feito com os outros 2 aeroportos, mas a novidade é que os 2 concessionários, um de Singapura, que é o que opera o aeroporto do Galeão, e o outro que opera o aeroporto de Campinas, de Viracopos, ambos preferem agora ficar com os seus aeroportos, não querem mais desistir. E aí que se criou um impasse. Como é que faz para desistir da desistência? É possível ter uma renúncia da renúncia? Nós estamos estudando algumas formas, claro que para nós, quanto mais rápido, melhor, para não desanimar quem está dentro, enfim. Mas o modelo de concessão de aeroportos foi iniciado lá atrás também, no começo do presidente Lula, passou pela presidente Dilma e cada um dos presidentes. Não há problema com relação a você autorizar aeroportos que são autossuficientes em serem privados.
Agora, ministro, Nós estamos entrevistando... Deixa eu só emendar aqui, Soninha, porque eu queria... Foram dezenas de aeroportos que foram concedidos à gestão privada no país nos últimos anos. A maior parte está tudo certo, funciona bem e entrega um serviço melhor. Esses 2, na verdade 3 também com o de Amarante, tiveram problemas na concessão e aí as empresas desistiram, agora estão tentando desistir da desistência, enfim. Qual que é a leitura do senhor a respeito disso, ministro? As empresas essas não estavam preparadas? Havia algo na concessão, nas regras da concessão, nesses casos, que não vai se repetir agora porque inviabilizou a operação? Porque a maior parte deu certo e esses especificamente não. Porque esses são os mais antigos, né? Então, dar certo ou não dar certo é uma questão de tempo. Segundo, é claro que essas empresas sofreram bastante durante o processo da pandemia. Todo mundo sofreu, cada um teve o seu prejuízo, mas existem prejuízos que são mais ou menos previsíveis, existem outros que são absolutamente imprevisíveis. Vamos supor um terremoto, como aconteceu esses dias, tragicamente em 2 países. Não é uma coisa que você possa prever dentro de um regime de concessão. Então, eles pedem uma reavaliação do plano de pagamento. Nós temos que entender, quando você atrai uma empresa para gerenciar uma coisa pública, depois que ela foi atraída para esse processo, ela não passa a ser sua adversária, você tem que ser parceiro dessa empresa, para exatamente ela poder sobreviver, porque ela vai encontrar uma série de dificuldades, e nesse caso específico, as modelagens que foram feitas das concorrências foram melhorando ou foram acrescentando outras coisas. Agora, tem coisas que ficam um pouco estranhas, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, ele tem uma arrecadação bruta acima de 130 milhões de reais por mês. Às vezes chega a 200 milhões de reais por mês. Ele foi vendido, só uma única empresa concorreu e ofereceu e está disposta a pagar 800 milhões. O que você acha? Vocês acham que é um bom negócio esse? Vender uma coisa que arrecada 130 milhões por 800 milhões de reais por 30 anos? Pois é, ministro. Nesse ponto, Sônia Blota aqui, um prazer, tá? Obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite, um prazer entrevistá-lo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Estamos lembrando que a entrevista com o ministro Márcio França está em transmissão simultânea na tela do Band News TV. E o governo aprovou recentemente a chamada PEC da transição, abrindo, né, um espaço fiscal em torno de 200 bilhões no teto de gastos. O ministério do senhor vai ter essas verbas necessárias esse ano para os investimentos necessários na infraestrutura aeroportuária? Olha, vou falar para o senhor como uma pessoa que viaja bastante. A infraestrutura no Brasil é péssima e isso não melhorou nenhum governo, né, independentemente da posição política. Então eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu não sei para onde você viaja, mas você deve estar todo, ministro. Você viaja rodoviário ou você viaja aeroviário? Né? Eu viajo nas duas malhas. Você acabou de falar no aeroviário, melhorou em vários aeroportos. E é verdade. É só você andar no Brasil, você vê muitos aeroportos, milhares, isso é muito bom. A Infraero tem alguns poucos aeroportos. Nesses aeroportos, muitos deles, inclusive, sempre ganham o prêmio de melhores aeroportos administrados no Brasil. Você pega exemplos onde as pessoas, né, querem viajar por aeroportos que estão mais próximos. Então, é meio natural. Com relação à questão rodoviária, o ministro Renan, essa semana, fez o anúncio junto conosco, e o ministro da Agricultura, sobre a Operação SAF. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, havia de saldo para se gastar com recuperação das estradas o equivalente a 10% do que tinha em 2012. Com esta PEC, entraram mais 18 bilhões, ele já iniciou e já começou a contratar, já contratou, já pagou, inclusive, mais de 600 milhões esse mês, e nós vamos consumir tanto de asfalto esse ano, para recuperar essas estradas que foram despedaçadas aí pela largada que aconteceu. É só andar pelas estradas do Brasil e ver os problemas que nós temos, que é possível que a gente tenha problema de falta de asfalto a partir de julho e agosto. Nós, inclusive, orientamos os importadores a providenciarem uma remessa anterior a esse asfalto. Com relação aos aeroportos, nós estamos indo agora, hoje eu acabei de estar autorizado hoje a licitação, por exemplo, do aeroporto de Guarujá, que era uma história de 30, 40 anos,
Nós autorizamos hoje, a Prefeitura está anunciando hoje a licitação, o aeroporto do Guarujá. Mas eu estou indo, por exemplo, durante o Carnaval, inaugurar 2 aeroportos lá na divisa do Amazonas com Roraima, aeroportos públicos, que são aeroportos que não têm movimento todos os dias. Não precisam ser aeroportos que tenham grande movimento. Os aeroportos de grande movimento, esses, quando eles estão privados, o privado tem condição de poder evoluir, fazer mais rápido as modernidades, as modernizações que são necessárias. Mas em muitos lugares do país, se você não tiver o público para iniciar, não surge isso, você não induz o crescimento. Como é que você vai imaginar que em Roraima, no Acre, em vários lugares, vai ter só o privado circulando e simplesmente o que vai acontecer é as pessoas querem apenas pegar o filé mignon e ninguém quer discutir a outra parte. Vocês, não sei se repararam, é muito comum isso. Você vende uma estatal e vende em lotes. Os lotes que são ultra lucrativos, todo mundo aparece para comprar. Os lotes que não são lucrativos, ninguém aparece para comprar. Você vende o lucrativo, e aí o governo cada vez vai arcar com os que não são lucrativos. A gente tem que tomar muito cuidado com a retórica, né? Ministro, quando assim, esses lotes, o que a gente observa, né, até pelo noticiário, que esses lotes é assim, o lote tem lá o filé mignon, mas também tem Roraima, né? É sempre assim, não existe licitação de lote ruim e de lote filé mignon, né? Na verdade é sempre misturado. Com relação ao aeroporto... Permite uma parte, Cláudio? Claro. Foram 7 modelagens de venda. Na primeira vez, venderam um aeroporto, que está sendo devolvido. Na segunda vez, venderam 2. Na terceira vez, venderam 1. Na terceira... Só da quinta para diante começaram a colocar um pouco de aeroporto bom com um aeroporto que não seria tão bom. Mas eu estou dando um exemplo que é genérico. Por exemplo, foi vendida a SEDAI no Rio de Janeiro, a empresa de água e esgoto. 4 lotes foram vendidos. O 5º lote, que dá um tremendo prejuízo, não foi vendido. O que vai ter que acontecer? Vai ter que continuar sendo público. É isso. O negócio foi bom, né, Cláudio? Dúvida. Porque teve um ágio aí num dos leilões de 116%. Quer dizer, tem interessado para isso. E quando o senhor fala que o aeroporto de Congonhas dá superávit hoje, tem lucro, é porque a empresa que assumiu colocou dinheiro lá. A Infraero vai ter dinheiro para colocar, porque o governo não consegue nem dar R$600 aí. Tá chorando lá no Congresso, diz que não tem dinheiro para nada, não consegue ajudar os mais mineráveis, está fazendo um esforço danado, aliás, nem explicou como é que vai fazer isso. Então a pergunta me parece óbvia aqui. O governo tem dinheiro para colocar dinheiro no aeroporto e não tem para dar para os mais pobres? Como é que é essa conta aí, ministro? Desculpa, mas está parecendo um debate político. Parece que vocês têm... Basta vocês lançarem uma campanha eleitoral e você tem que estar na próxima eleição. É cobrança jornalística só. O senhor conhece a gente. Faz parte, a gente faz com todo mundo aqui. A informação está... A informação está toda errada. Você quer falar que Congonhas está... A Congonhas é administrador pela Infraero. Não tem um privado lá. O dinheiro que está lá hoje é dinheiro seu, é dinheiro meu. É dinheiro público que está lá. E assim mesmo, ele é um aeroporto mais lucrativo do Brasil. É isso que eu estou lhe dizendo. Então não passa a informação errada. E a questão nós estamos discutindo política. Eu falei aeroporto de Congonhas, era aeroporto de Brasília, você me desculpa aí, eu confundi Congonhas com Brasília. O aeroporto de Brasília é um modelo, né? Hoje, o senhor viaja bastante, está em Brasília aí, deve ter passado por lá. Eu que me confundi no aeroporto aqui só. Mas a pergunta é, a Infraero tem dinheiro para investir o que o capital privado investe quando pega uma concessão como essa, reformar para o aeroporto começar a dar lucro? Isso. A Infraero é superavitária, bastante superavitária. Eles têm que aprender a gastar dinheiro que é superavitário. O governo não tem que ter dinheiro. Mas é claro que ministro. Não tem mais, quase não tem aeroporto para administrar. Aí não tem como aplicar mal o dinheiro que aplicaram com muita corrupção, aliás, ao longo de toda a história. É uma história lamentável, triste. Eu não respondo pela história, né? Eu respondo pelo período que eu estou. O restante da história, cada um, vocês, todos nós estávamos... Eu fui oposição em boa parte dessa história. Mas acho que nós temos que ter todos os cuidados. Mas lembrem-se, ambos aí, né? Eu citou o exemplo do aeroporto de Brasília. Lembrem-se que o aeroporto de Brasília era o mesmo proprietário do aeroporto de Amarante e devolveu o Amarante. Olha que interessante. Ministro, não é bem assim. Não é bem. Ministro,
Deixa eu dar uma informação ao senhor. A Inframérica, que é a administradora do aeroporto de Brasília, demonstrou na gestão desse aeroporto toda a competência que esse pessoal tem duvidosamente. Amarante é um aeroporto inviável. É por essa dificuldade lá em São Gonçalo da Amarante, não sei se o senhor tem conhecimento disso, é que o aeroporto é inviável. O aeroporto é, aliás, obra do governo petista de Dilma Rousseff, foi inaugurado em 2014 esse aeroporto, é daquelas coisas que se coloca, é como se fosse uma ponte que não tem estradas para ligar uma a outra. É um aeroporto que ninguém usa, porque não tem, fizeram um aeroporto com capacidade de receber, de movimentar 6 milhões e 200 mil passageiros por mês. Nunca chegou nem perto de 10% disso. Aliás, foi aí, já que o Pedro falou agora há pouco em antro de corrupção, eis aí uma boa maneira de o Ministério atuar, né, na apuração desses casos que ainda estão aí por serem esclarecidos. A corrupção naquelas obras, enfim, elefante branco, né, naquele período aí dos governos do PT. E São Gonçalo da Amarante é um aeroporto inviável, simplesmente, simples assim. Eu não sabia da especialidade aeronáutica do Cláudio. Então, eu não sou especialista, eu sou bem informado sobre esse assunto, ministro, somente. Só me fale por que o aeroporto foi comprado pela empresa, porque isso é inviável. Nós estamos fazendo roadshow, tinham 36 pessoas essa semana aqui para comprar de volta o aeroporto de Amarante. Isso é inviável, né? E se ele não comprar, se ninguém comprar, o que você acha que tem que fazer? Nós vamos isolar o Rio Grande do Norte do país? Ou nós temos que abrir o aeroporto? Tá bom, abrir o aeroporto e vamos abrir com a Infraero. Simples assim. Onde não tiver interessados, a Infraero vai fazer, que é a tarefa dela pública de fazer. A Rádio Bandeirantes é um espaço de debate, sempre foi, sempre será, o senhor sabe muito bem disso. Está convidado para voltar aqui para debater com a gente, porque é um bom debatedor, né? Sempre tem argumentos contrários aí para serem colocados. No Jornal Gente, outros assuntos. A pauta aqui eu vou mostrar para o senhor, olha o tamanho dela, ó. Falamos sobre 2 itens só, mas é o que dá, né? Quando o debate é bom, é assim que funciona. Ministro, bom dia para o senhor, bom trabalho, até a próxima. Obrigada, ministro. Abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.